As Escrituras não foram dadas ao homem para serem apenas lidas, estudadas ou debatidas. Elas foram dadas para serem experimentadas. Neville Goddard nos lembra que você pode acreditar nelas ou rejeitá-las, mas nunca conhecerá a verdade bíblica enquanto ela não se revelar dentro de você como experiência viva. Nesta palestra profunda, Neville revela que Deus não é uma força distante, nem uma ideia abstrata, mas algo infinitamente íntimo, a própria imaginação consciente do homem. Fé, esperança e amor não são virtudes morais. São estados de consciência, e quando despertam, transformam completamente a percepção da realidade. Aqui você vai ouvir relatos reais de revelações interiores, onde a voz divina declara: Eu sou fé, esperança e amor. Eu sou o Pai. E quando isso acontece, não há argumento, lógica ou autoridade externa capaz de negar essa verdade, porque ela não vem do intelecto, vem da vivência. Se este conteúdo ressoa com você, inscreva-se no canal para continuar recebendo esses áudios e ensinamentos de Neville Goddard. Curta este vídeo, comente o que você sentiu ao ouvir essas palavras e compartilhe este áudio com quem você sente que está pronto para lembrar quem realmente é. Agora, aquiete a mente. E permita que estas palavras não sejam apenas ouvidas, mas sentidas. As Escrituras contêm as afirmações mais profundas do mundo. Você pode acreditar nelas ou rejeitá-las, mas jamais conhecerá a sua verdade até que as experimente. E uma vez experimentadas, elas se tornam indispensáveis, assim como não se pode negar a mais humilde evidência dos sentidos. Afirmo que Deus é amor. As Escrituras nos dizem que Deus é fé, afirmando: Pela fé o mundo foi feito por meio da palavra de Deus. E somos instruídos a colocar toda a nossa esperança na graça que nos será dada pela ressurreição de Jesus Cristo. Agora, posso lhe dizer que o seu nome é Eu Sou e que a primeira revelação de Deus ao homem é a do Pai. Posso lhe dizer que tudo isso é verdade sobre você, que você é Deus Pai, que você é amor infinito, fé infinita e esperança infinita, mas você não conhecerá essa verdade até que ela se torne sua própria experiência. Depois de ter vivenciado as Escrituras, não há poder no mundo que possa convencê-lo de que você estava alucinando, pois, ao vivenciar essa verdade, você se encontra em um nível de consciência muito superior a qualquer coisa conhecida pelo homem neste plano. Seja um Einstein, um grande magnata das finanças ou um médico renomado, ele está consciente apenas deste nível, e o que eu descrevo aqui se encontra em uma esfera completamente diferente. O que você vivencia é separado deste mundo, e essa experiência é o que eu chamo de religião. Religião é a devoção à realidade de uma experiência sublime, a realidade que a razão e os sentidos podem negar, mas você saberá que teve a experiência. Agora, gostaria de compartilhar com vocês 3 cartas que recebi esta semana. Uma senhora, que é realmente uma dama, escreveu: Na noite de 24 de janeiro, eu estava sentada em silêncio, meditando, quando de repente algo se transformou ou se abriu em minha mente e ouvi uma voz dizer: Eu sou fé, esperança e amor. Um instante depois, uma voz profunda e gloriosamente masculina acrescentou: Eu sou o Pai. Essas palavras me tocaram profundamente, a ponto de eu desabar em lágrimas e chorar sem parar. A frase mais curta das Escrituras é: Jesus chorou. No final da narrativa, aquele que deveria ser a rocha sobre a qual tudo se sustentaria negou a história 3 vezes antes do galo cantar. Então, lembrando-se de tudo o que fora predito, chorou amargamente. Ora, para abraçar uma experiência, é preciso ter uma natureza experimentadora, pois é somente a partir de uma natureza experimentadora que as fornalhas da aflição podem refinar a essência da fé, da esperança e do amor. Eis uma declaração do capítulo 48 de Isaías. Agora sabereis, agora ouvireis coisas que nunca antes ouvistes. Desde a antiguidade os vossos ouvidos não foram abertos, mas eu vos provei na fornalha da aflição. Por amor de mim mesmo faço, pois como poderia o meu nome ser profanado? A minha glória, pois, não a darei a outrem. Você pode pensar que, por ter ouvido absoluto e conseguir ouvir o menor som, seus ouvidos estão abertos, mas eles estão selados para as vozes celestiais, completamente selados para o mundo celestial. Mas agora eu lhes digo: Deus é amor, Ele é fé e Ele é esperança.
Sua esperança inicial foi: façamos o homem à nossa imagem. Tendo fé de que isso poderia ser feito, foi preciso amor para realizá-lo. É o amor que passa pela fornalha da aflição e, embora pareça um inferno enquanto se vive, o amor transforma o homem em uma alma vivente para que o homem possa responder, pois sem resposta não há ação. Em silêncio, essa senhora ouviu as palavras: Eu sou fé, esperança e amor, seguidas por uma voz profunda e masculina dizendo: Eu sou o Pai. Agora ela sabe que encarna Deus e que ele irradia de sua própria e maravilhosa imaginação humana. Tendo tido essa experiência, nenhum padre, pastor ou arcebispo conseguiria dissuadi-la. Essa senhora é desconhecida do mundo, mas vivenciou algo desconhecido até mesmo para seus gigantes intelectuais e financeiros. Eu lhes digo que a Escritura é verdadeira, e chegará o dia em que a vós a revelará como o Pai. Isso acontecerá quando o Filho unigênito de Deus se apresentar diante dela e a chamar de Pai. Então ela saberá e dirá: Encontrei Davi, que me chamou de Pai, Deus e rocha da minha salvação. Você pode pensar que uma mulher não poderia ter a experiência de ser o Pai, mas nesta dimensão da qual falo, nós somos os Elohim. Não somos homem nem mulher, mas Deus, e ainda assim Deus composto de muitos. A palavra Elohim é uma unidade composta, uma unidade formada por muitos. Somos todos o único Pai do Filho unigênito, a quintessência das experiências do homem, personificada em Davi. A voz que falou com ela declarou a verdade eterna, e quando você estiver na presença do Cristo ressuscitado e ouvir as palavras: Deus é amor, você conhecerá a sua verdade eterna. E quando ele o incorporar ao seu corpo, você não será mais dois, mas um. Então, à medida que ele se incorpora a outro e a outro, todos seremos reunidos em um só corpo, um só espírito, e todos saberemos que somos o Pai. Não existem inúmeros pais. Todos nós caímos do único Pai, e todos nós somos reunidos de volta no único Pai, que disse à mulher: Eu sou o Pai. Não consigo descrever a minha emoção ao receber aquela carta. Para ter uma experiência extraordinária, é preciso ter uma natureza experimentadora, pois somente através dessa experiência é possível compreender a essência da fé, da esperança e do amor. E quando isso acontece, as lágrimas caem. Pedro não se comoveu quando ouviu a verdade intelectualmente, mas quando a experimentou e tudo se cumpriu nele, chorou amargamente. Um dia você experimentará as Escrituras e saberá o quão verdadeiras elas são. Falo por experiência própria quando digo que estive na presença do Cristo ressuscitado e proferi as palavras de Paulo. Fé, esperança e amor, estes três, porém o maior deles é o amor. Então fui abraçado pelo homem que é amor infinito, que é Deus. E o que eu experimentei, você também experimentará. Há quem fale de Deus como uma alma universal ou uma força impessoal. Tornaram-se tão abstratos em sua concepção desse poder criador e redentor. Mas Deus não é uma alma universal ou uma força intangível, mas sim o homem, e ele fala com uma voz, como eu falo com vocês agora. Vocês me ouvem na língua em que nasceram. Quando Deus falar com vocês, vocês o ouvirão em sua língua natural. E quando estiverem na presença do amor infinito, ele é o homem, e ainda assim vocês saberão que ele é todo amor. Agora, deixe-me compartilhar outra experiência. O livro de Gênesis nos diz que, quando um sonho se repete, Deus o determinou e ele logo se cumprirá. Essa senhora teve 3 sonhos com elefantes. Em seu primeiro sonho, ela disse: Era época de acasalamento e eu vi muitos elefantes, todos em pleno ato reprodutivo. Esse sonho foi seguido por outro em que ela se viu em pé à beira de um rio, cercada por montanhas. Na margem do rio, havia 3 elefantes de pedra e, enquanto ela os observava, eles ganharam vida, entraram no rio e nadaram rio abaixo. Observando-os, ela disse para si mesma: Esta é a segunda vez que vejo elefantes de pedra. A última vez foi quando eles saíram das montanhas. Então ela acrescentou: Quando acordei, percebi que o que eu tinha dito era verdade. Existe uma linguagem simbólica universal. Independentemente de você estar na África, na China ou aqui, no âmago da alma, o elefante é o símbolo do poder criador e da sabedoria de Deus,
que é definida nas Escrituras como Jesus Cristo. Em seu sonho, ela se lembrou de outro sonho, portanto, este sonho beira a autorrevelação, que é Deus se revelando nela. O poder criador de Deus se manifestou a ela, e ela terá, no presente imediato, prova tangível de que sua própria e maravilhosa imaginação humana é Cristo Jesus. Todas as coisas são possíveis para Deus, e pelo exercício desse poder ela pode provar que é o poder criador do universo. Simbolizado como no ato criativo, esse poder apareceu como pedra que não ganhou vida. Algo parecia morto em seu mundo, mas isso não importa, o poder não está lá. Não está no espaço, nas estrelas ou nas folhas de uma xícara de chá. O poder não está em nada fora da imaginação humana. Tudo o que você vê, embora pareça externo, está dentro, em sua imaginação, da qual este mundo mortal é apenas uma sombra. Para provar isso a si mesma, ela viu os elefantes como mortos, todos feitos de pedra. Há algo mais inanimado, mais morto, do que pedra? No entanto, no momento em que os contemplou, eles se animaram e entraram na corrente da vida. Ela estava em uma região montanhosa maravilhosa, e ao longo das Escrituras, revelações ocorreram a partir dos cumes das montanhas. Jesus estava no topo da montanha quando se transfigurou, e agora, aqui nesta região montanhosa, seu próprio poder criativo foi revelado. Portanto, repito, Deus, o Criador, e sua própria e maravilhosa imaginação humana são um só e inseparáveis, logo, ele jamais estará tão distante a ponto de sequer estar perto, pois proximidade implica separação. Agora ela sabe, assim como a outra mulher, que ela encarna Deus, e Deus irradia dela como sua própria e maravilhosa imaginação humana. O que você está imaginando agora? É algo desastroso? Ou é um pensamento maravilhoso que se acendeu dentro de você? Não importa quais sejam seus pensamentos, eles se concretizarão, pois não há nada neste mundo além daquilo que primeiro foi imaginado. Na edição de janeiro de uma revista chamada The National Observer, há uma foto de uma linha férrea destruída. Vê-se uma grande seção do trem quebrada, com muitos vagões destruídos e um suspenso na beira de um aterro. É uma fotografia de um acidente que aconteceu recentemente em Rubin, Idaho. Essa mesma foto havia aparecido na edição de dezembro, e quando um leitor em Springfield, Virgínia, a viu, achou-a estranhamente familiar. Então, lembrou-se de que, 19 anos atrás, estava fazendo um esboço e uma cena simplesmente surgiu em sua imaginação, uma cena que era uma réplica do acidente que aconteceu no ano passado. Enviando uma foto de seu esboço para The National Observer, ele perguntou: será o destino que meu desenho se assemelhe tanto ao acidente real? Ele pensava que o acidente de trem era o evento em si, mas era apenas o efeito. Ele era a causa. Este é um mundo de sombras. Ele desenhou o acidente, até mesmo as árvores ao redor, e o que ele chamava de evento em si era apenas o efeito no mundo das sombras. Então eu digo a esta senhora, você tocou a profundidade da sua alma, o poder criador de Deus, e ninguém vai tirar isso de você, pois o seu poder cresceu a ponto de se revelar. Você não pode mais voltar atrás e acreditar em qualquer Deus externo. Aqueles que não tiveram a visão ainda podem voltar atrás. São aqueles sobre quem a semente caiu, e embora a tenham recebido com avidez, as preocupações do mundo a levaram embora. Ou aqueles que, porque a semente caiu entre espinhos, foi rejeitada. Ou aqueles que, percorrendo a estrada da vida, tentaram e provaram seu poder criador, mas decidiram que teria acontecido de qualquer maneira, ou que foi apenas coincidência. Mas no seu caso, minha querida, você não pode voltar atrás. Não há poder na Terra que possa fazê-la retornar a qualquer crença ortodoxa, pois você viu o símbolo do poder criador de Deus. Começando como o ato criador, você transformou pedra em algo vivo e isso entrou na corrente da vida. Agora você sabe que tem o poder de pegar algo morto e estéril como pedra e, em sua mente, ressuscitá-lo, soprar sobre ele e dar-lhe vida. A outra carta era de um cavalheiro. A dele está em outro nível. Em seu sonho, ele vê uma casa da qual irradia um brilho pelas janelas e portas. Alguém próximo perguntou: quando você entrar na casa, como saberemos que é você quem está fazendo isso? E ele respondeu:
Eu só faço o necessário, mas não importa o que eu faça, vocês ainda dirão que é um truque. Então, uma voz falou de dentro dele, dizendo: Eu tenho um poder que desconheço. Esse cavalheiro tem o poder de criar, mas não alcançou o estado de consciência necessário para exercê-lo. Ele sabe que, quando entra nessa casa e as coisas acontecem, é ele quem diz que teriam acontecido de qualquer maneira. Não há outros, só existe Deus neste mundo. Embora tenha respondido à pergunta, havia dúvidas, e ele sempre as leva consigo ao entrar em um novo estado de consciência, portanto, nunca tendo certeza absoluta de que seu ato imaginativo foi a causa dos fenômenos de sua vida. Aqui vemos vários níveis da revelação de Deus no homem. O primeiro foi o fantástico Eu sou o Pai, e num futuro não muito distante ela conhecerá essa verdade da maneira mais íntima. Não será mais como uma voz vinda das profundezas de sua alma, mas ela saberá que é o Pai quando o Filho unigênito de Deus estiver diante dela e a chamar de Pai. Enquanto isso, Deus irradia de sua própria e maravilhosa imaginação humana. Ela sabe que eu sou fé, eu sou esperança e eu sou amor. Ela leu isso no capítulo 13 de Coríntios. Ela ouviu isso do púlpito, mas agora sabe por revelação. Ela ouviu as palavras vindas de dentro de si mesma e, quando Davi, no Espírito, a chamar de Senhor, ela provará para si mesma que tudo que eu digo do púlpito é verdade. Portanto, repito, não conheceremos a verdade bíblica até que a experimentemos, e então não poderemos negá-la, assim como não podemos negar a mais humilde evidência dos nossos sentidos. A primeira revelação de Deus ao homem é o poder, o Deus Todo-Poderoso, El Shaddai. Sua segunda revelação é Eu sou. Meu nome está em vocês, ouçam, prestem atenção, deem ouvidos à minha voz, pois meu nome está em vocês. E sua revelação final é a de Pai. No Salmo 40 está escrito: Tu me deste ouvidos atentos. Isso se repete no capítulo 10 de Hebreus desta maneira: Sacrifícios e ofertas não quiseste, mas um corpo me preparaste. O ouvido atento dos salmos tornou-se agora um corpo imortal que não pode morrer. Algo se transformou e se abriu, e embora desde a antiguidade a senhora não tivesse ouvido, agora ela ouve. A vossa veste de carne e sangue tem ouvidos, mas eu falo de um corpo completamente diferente. Falo do corpo que foi provado nas fornalhas, que foi preparado para o reino celestial. Portanto, não julguem pelas aparências, pois, embora sejam famosos e extremamente ricos, ainda estão adormecidos, e quando partirem deste mundo, entrarão em outro mundo dos mortos. Mas ela, embora desconhecida aqui, entrará no mundo da vida, pois o seu corpo foi preparado para a era vindoura. Sua fé não se justifica por argumentos, mas por uma experiência. Diga-me no que você acredita e eu ouvirei sua confissão de fé. Esta noite, acredite nas palavras que a senhora ouviu. Diga para si mesmo: Eu sou o Pai e você ouvirá sua própria confissão de fé. É aí que reside o verdadeiro espírito das Escrituras, dentro de si mesmo. E o poder criador de Deus está em você. Portanto, se esta noite você deseja algo, saiba que isso está contido dentro de você e que você tem o poder de animá-lo e torná-lo vivo. Então, tenha fé, tenha a confiança de que, no tempo certo, o que você imaginou se concretizará. Você não precisa contar a ninguém nem elaborar os meios para que isso se realize. Tudo o que você precisa é fé. Através da fé, compreendemos que o mundo foi criado pela palavra de Deus. Portanto, deposite toda a sua esperança nesta graça de Deus, que é a esperança do homem. Deus se entregou a você como se não houvesse mais ninguém, e quando seu filho estiver diante de você e o chamar de Pai, você saberá que a fé se transformou em visão, que a esperança foi plenamente realizada e que o amor dura para sempre. Agora, vamos entrar no silêncio.